Os espelhos costumam ser um objeto que intriga um pouco os místicos. Às vezes eles são tidos aí como uns objetos que parecem meio de outro mundo, que refletem umas outras realidades. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o espelho num contexto bastante inusitado e totalmente diferente. A gente vai ver o espelho sendo usado em parte do lugar mais sagrado da Terra, o tabernáculo. E é exatamente então essa história que a gente vai ver no vídeo de hoje sobre a porção de Vayachel. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, antes de mais nada, pessoal, antes da gente entrar no vídeo de hoje, eu queria agradecer, porque graças a vocês que aderiram à minha campanha virtual, vamos chamar assim, de bater uma meta, chegamos nos 50 mil inscritos. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, 50.014. Então, muito obrigado. Batemos essa meta. E como na vida, assim que a gente bate uma meta, já vamos para a próxima. Agora rumo aos 100 mil. Né? Claro, vai ter os 60, 70, 80, né? Mas agora rumo aos 100 mil. Muito obrigado a todos vocês. E em breve eu lanço alguma coisa especial para esse evento, tá bom? Pra gente comemorar esses 50 mil. Ou um vídeo especial, alguma coisa. Mas já queria deixar registrado. Obrigado pelo carinho. Bom, vamos lá. Na porção dessa semana, quando o povo de Israel é chamado para contribuir na construção do tabernáculo, Moisés deixa uma lei muito clara, né? Claro que a pedido de Deus, que cada um tinha que trazer o que ele quisesse, no sentido de o que ele tinha para dar dentro do seu coração, né? Não tinha uma regra. Então cada um ia oferecer assim o que lhe melhor parecesse para contribuir nesse projeto divino. Alguns iam contribuir com ouro, alguns iam contribuir com prata, alguns iam trazer tecidos, alguns iam trazer pedras preciosas. E aí acontece algo bem inusitado, digamos assim. Um grupo de mulheres traz algo que deixa o próprio Moisés ali meio perdido, né, meio desconcertado. Elas trazem espelhos. E o texto diz para nós que são espelhos de cobre polido, né, e que elas usavam desde o Egito, ou seja, é um objeto que elas estavam carregando há algum tempo e, portanto, eram algo para essas mulheres preciosos. Mas Moisés, quando viu aquilo, como eu disse, ele fica meio desconcertado, né? A tradição oral ali no Midrash vai mostrar que o Moisés nem sabia se ele devia aceitar ou não os espelhos, e por ele torce o nariz. Ele achou que os espelhos não combinavam com algo sagrado, né? A lógica do Moisés é o seguinte: bom, espelho é usado para quê? Para algo com vaidade, né? É algo que me faz eu me preocupar com a minha aparência, que eu ponho para me embelezar, para me maquiar, alguma coisa assim. Então a ideia do Moisés é que isso tem a ver com Deus. Eu não posso aceitar esse tipo de oferenda. Só que justamente o Moisés, então, quando tá para recusar esse pedido, Deus aparece para ele e fala: Moisés, você está pensando errado. Pode aceitar esses espelhos. E a resposta de Deus é mais surpreendente. Deus pega e fala: esses espelhos são mais preciosos para mim do que qualquer outro presente. E aí uma pergunta que os sábios colocam é: como assim mais preciosos que qualquer outro presente? Mais precioso que ouro, mais precioso que prata e tal? Sim, a resposta é essa. Deus está falando que são mais preciosos até do que ouro e prata. Então a pergunta que a gente vai explorar aqui é por quê? O que tinha nesses espelhos que fez Deus dar tanto valor para eles? Então, para entender isso, de novo, a gente tem que voltar lá para o Egito, né? Voltar lá no tempo quando o povo de Israel ainda estava escravizado. Qual era a situação desse povo de Israel? Eles estavam sem esperança, né, completamente acabados, vários textos mostram sobre isso, eles não conseguiam nem imaginar uma vida melhor. E aí o Midrash vai contando para nós que os homens chegavam do campo de trabalho totalmente destruídos, né, assim, com corpo e alma, digamos, esmigalhados. Inclusive, muitas vezes, sem vontade de continuar a própria vida, né? Vamos imaginar assim, numa depressão severa, numa tensão enorme. E, por exemplo, muitas vezes eles não viam propósito na vida, eles não viam mais que tinham um futuro, tá? E isso significava que muitas vezes eles não queriam, por exemplo, nem mesmo procriar, eles não queriam ter filhos e fazer uma continuidade, né? Não tinha essa ideia que quando a gente está em tempos de paz a gente pode ter. Eu quero montar uma família, eu quero ter filho, eu quero deixar um legado. Esses homens não tinham mais isso, né? O Midrash conta isso. Mas e as mulheres? As mulheres, o Midrash diz que não aceitaram essa derrota. Quando elas viram essa situação, em vez de falar, tá bom, se nossos maridos não querem, né, vamos aceitar, o Midrash conta que elas pegavam seus espelhos, se arrumavam,
chamavam seus maridos, né, na frente do espelho e falavam algo do tipo: olha pra gente, olha nesse espelho, né? Ainda existe beleza, ainda existe amor, ainda existe vida. E o Midrash conta que através desses espelhos as mulheres reacenderam o desejo de seguir em frente, o desejo de que ainda existem valores humanos, de que ainda existe motivo para você criar uma família, ainda existe motivo para continuar. Então foi por causa delas que o povo continuou existindo. Se não fossem elas, o povo tinha morrido ali por não estar mais procriando, por não estar mais crescendo. Então agora, na construção do tabernáculo, esses mesmos espelhos que um dia trouxeram esperança para um povo alquebrado, viraram parte do lugar onde Deus ia habitar. Mas tem mais um detalhe nessa história. O que a gente vê daqui, né? O espelho, ele não reflete só a imagem. Essa história, o que a mulher falava para o marido diante do espelho também tem uma lição, né? O espelho não está refletindo só na sua imagem. O espelho está refletindo também como a gente se vê. Então, uma grande pergunta é, quando a gente está se olhando, o que a gente está vendo? Será que a gente usa o espelho, por exemplo, como muita gente, para ficar vendo defeito, para ficar vendo falhas em nós? Algumas pessoas para ficar vendo marcas do tempo, né, e ficar incomodadas com isso. Ah, tô com o cabelo branco, tô com a barba branca, tô com ruga, tô com isso, tô com aquilo, né? Ou a gente consegue usar esse espelho para ver outras coisas, para enxergar além. A gente consegue usar um espelho para ver força, para ver potencial, para ver que algo pode ser santificado? Percebe que é isso que essas mulheres estão mostrando, né, para os homens? Olha, não veja só o negativo, não veja que você é um escravo alquebrado que não tem mais força. Veja tudo que tem ainda de positivo. Então, talvez seja por isso também que esses espelhos foram usados para fazer, o texto narra, a pia onde os sacerdotes se purificavam. Né, quando as mulheres deram esses espelhos, uma segunda questão era, bom, agora onde a gente vai usar? E Deus mandou usar na pia onde os sacerdotes se purificavam. Ou seja, antes de entrar no tabernáculo, né, os sacerdotes tinham que lavar rosto, mão e pé. E os espelhos ficavam ali. Então o texto vai contar para nós, o texto do Midrash, que nesse processo os sacerdotes se olhavam. Né, se olhavam no reflexo do espelho. Então eles precisavam se enxergar antes de se aproximar do sagrado. Ao mesmo tempo que eles estão se purificando, eles estão entrando num exercício de autorreflexão. Quem sou eu agora, sacerdote, à medida que eu entro no tabernáculo para servir a Deus? Né? Qual é a minha visão de mim mesmo? Eu estou com a visão adequada para servir ao sagrado ou não? Então aí vem talvez uma outra grande lição, né? Claro, ligada aqui à porção de Vayachel, e que muita gente ainda pensa assim. O que separa muitas vezes a gente de Deus não é o corpo, não é a matéria, né? Como algumas religiões falam, alguns grupos, não é nem mesmo a vaidade. O que separa a gente de Deus é a gente não conseguir enxergar a santidade que já está dentro de nós. O que separa a gente de Deus é a gente ter uma visão deturpada de quem nós somos. Se Deus pegou um objeto considerado de vaidade e transformou ele em algo sagrado, o que Deus está ensinando é que não existe nada na vida que não possa ser santificado. Nenhum desejo nosso, nenhum instinto nosso, nada do que a gente precisa, nada do que a gente quer tem que ser negado. Só tem que ser direcionado. Eu tenho que dar o melhor uso para aquilo. Né? Então o problema do ponto de vista da Kabbalah nunca foi o espelho. O problema sempre foi como a gente escolhe olhar para o espelho. Então a pergunta que essa paraxá deixa para nós não é sobre algo que aconteceu no passado, como sempre, né? É uma pergunta pro agora, para mim, para você que está assistindo. Quando a gente se olha no espelho, será que a gente consegue ver o que Deus vê? A gente consegue enxergar algo precioso? A gente consegue enxergar algo digno de fazer parte do sagrado? Se sim, você já começou a construir o tabernáculo dentro de você. Se não, talvez seja a hora de aprender a gente olhar de novo para nós mesmos. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.